Minha família estava toda em casa quando eles chegaram. Não porque fosse um dia especial, mas porque sair já não parecia uma opção segura havia muito tempo. A guerra tinha transformado o lado de fora em algo imprevisível demais para arriscar. As portas permaneciam fechadas, as janelas apenas entreabertas, e os horários eram marcados mais pelo silêncio da rua do que pelo relógio. Quando os passos começaram a ser ouvidos, ninguém precisou dizer nada. Todos souberam que algo estava mudando. As casas no interior italiano não eram grandes. Os cômodos se conectavam facilmente, e o som atravessava paredes finas. Cada ruído vindo da rua chegava inteiro ao centro da casa. As botas no chão de pedra tinham um ritmo diferente daquele dos moradores. Eram mais firmes, mais regulares. Esse som específico já tinha sido aprendido como sinal de alerta. As conversas cessaram imediatamente. As mãos pararam no meio das tarefas. O corpo inteiro entrou em estado de espera. Os pais trocaram olhares rápidos, sem palavras. As mães puxaram os filhos mais para perto, não com força, mas com um gesto automático de proteção. Os mais velhos se sentaram ou se apoiaram em móveis, como se o corpo já soubesse que aquele momento exigiria resistência silenciosa. Ninguém correu. Ninguém gritou. A experiência tinha ensinado que movimentos bruscos chamam atenção. E atenção raramente traz algo bom em tempos de guerra. Do lado de fora, as vozes começaram a surgir. Não eram vozes conhecidas. O idioma soava estranho, mas o tom era o que mais chamava a atenção. Não havia gritos. Não havia ordens lançadas ao ar. As palavras eram ditas de forma contida, quase como se não quisessem atravessar demais as paredes. Esse detalhe causou confusão imediata. A guerra, até então, tinha sido barulhenta. Aquela chegada não seguia o padrão esperado. A família permaneceu reunida no mesmo espaço. Não houve tentativa de se espalhar pela casa, ou de esconder alguém em outro cômodo naquele primeiro momento. A decisão foi ficar juntos. Se algo fosse acontecer, aconteceria ali, à vista de todos. Esse tipo de escolha não vinha da coragem, mas do cansaço. O cansaço de viver sempre antecipando o pior. Quando os soldados se aproximaram da casa, não bateram com força. Houve um toque firme, mas controlado. A madeira da porta respondeu com um som seco, suficiente para ser ouvido, mas sem agressividade. O coração acelerou do mesmo jeito. A diferença estava no que veio depois. Nenhuma segunda batida apressada, nenhuma tentativa de forçar a entrada. Apenas espera. Dentro da casa, o tempo pareceu se alongar. Os segundos ganhavam peso. A família sabia que não responder poderia ser interpretado de muitas formas, mas também sabia que abrir completamente a porta era se expor além do necessário. A mãe foi até a entrada, acompanhada pelo pai. Os filhos ficaram logo atrás, em silêncio absoluto. Os mais velhos observavam, atentos a cada movimento. A porta foi aberta apenas o suficiente para permitir o contato visual. Do lado de fora estavam soldados brasileiros. O uniforme estava sujo, marcado pela travessia difícil. As armas eram visíveis. Não havia como ignorar isso. Ainda assim, a postura deles não era de avanço. Mantinham certa distância da soleira, como se reconhecessem que aquele limite ainda pertencia à família. Um dos soldados retirou o capacete antes de falar. O gesto foi simples, quase automático, mas carregava significado. O tom de voz permaneceu baixo. Pediram água. Perguntaram sobre a estrada à frente. Indicaram, com gestos, que havia áreas que deveriam ser evitadas nas próximas horas. Não houve exigência. Não houve tentativa de entrar. Não houve comentários sobre quem estava dentro da casa. A família ouviu tudo em silêncio. Responderam o necessário, sem se alongar. Ofereceram água, com cuidado. O copo foi entregue e devolvido sem pressa, sem comentários extras. Esse detalhe ficou gravado. Em outras ocasiões, oferecer algo era apenas o começo de uma sequência de perdas. Ali, o gesto se encerrou em si mesmo.
Os soldados agradeceram com um aceno breve e se afastaram. Não permaneceram próximos à porta. Não observaram o interior da casa além do necessário. Não deixaram recados implícitos. Apenas seguiram adiante, com o mesmo ritmo contido com que tinham chegado. Quando os passos se afastaram, ninguém se moveu imediatamente. A família permaneceu reunida, em silêncio, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Esperavam o retorno, esperavam a mudança de comportamento, esperavam que algo mais viesse. Nada veio. Naquela noite, ninguém dormiu profundamente. O medo continuava presente, como sempre, mas havia algo diferente misturado a ele. A percepção de que, daquela vez, a chegada não tinha resultado em perda imediata. Para uma família acostumada a medir sobrevivência em pequenos detalhes, isso era suficiente para marcar o momento. Minha família estava toda em casa quando eles chegaram. E, naquele primeiro contato, o que ficou não foi o som das armas, nem o peso das botas, mas o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, a porta tinha sido respeitada. Depois daquela primeira visita, a casa passou a existir de outra forma, não mais como um refúgio absoluto. Isso a guerra já tinha tirado havia muito tempo, mas como um espaço que, ao menos por enquanto, não havia sido violado. A família percebeu essa mudança nos detalhes mais simples. A porta não foi reforçada com móveis adicionais naquela noite. As janelas permaneceram como estavam. Pequenos gestos que indicavam que o medo continuava ali, mas não tinha vencido completamente. Nos dias seguintes, os soldados brasileiros voltaram a passar pela rua. Sempre do mesmo jeito. Passos firmes, vozes baixas, atenção voltada mais para o entorno do que para o interior das casas. A família reconhecia o som, antes mesmo de vê-los. E, a cada nova passagem, confirmava-se algo importante. O comportamento não mudava. Não havia variação brusca. Não havia surpresa desagradável. Essa repetição começou a construir um tipo raro de previsibilidade. Os pais passaram a observar com mais cuidado, não para baixar a guarda, mas para entender até onde aquela postura se manteria. Sabiam que, em guerra, a constância é mais confiável do que qualquer promessa, e os soldados se mantinham constantes. Quando precisavam parar, não se aglomeravam diante da casa. Quando falavam, não elevavam a voz. Quando seguiam adiante, não deixavam sensação de ameaça iminente. As mães ajustaram a rotina aos poucos. Ainda mantinham os filhos próximos. Ainda evitavam exposição desnecessária, mas já não interrompiam tudo a cada ruído externo. O preparo das refeições voltou a acontecer com menos pressa. O silêncio dentro da casa deixou de ser absoluto. Pequenas conversas surgiam novamente, sempre baixas, sempre cuidadosas, mas presentes. Isso não era tranquilidade. Era sobrevivência reorganizada. Os mais velhos, que tinham visto outras fases da guerra, guardavam os detalhes em silêncio. Observavam o modo como os soldados respeitavam o tempo da família, não batiam repetidas vezes à porta. Não demonstravam impaciência diante da demora em responder. Esperavam. Esse ato de esperar, simples em aparência, tinha peso enorme para quem tinha aprendido que esperar raramente era permitido. Houve um dia em que os soldados pararam mais tempo na rua. Não diante da casa, mas próximos o suficiente para serem ouvidos. Conversavam entre si, sempre em tom baixo, apontando para a estrada, para as colinas ao redor. Um deles fez um gesto claro, indicando que certos caminhos não deveriam ser usados naquele horário. A família entendeu a mensagem sem necessidade de explicação longa. Era aviso. Não ordem. Esse tipo de comunicação começou a ser valorizado. Não porque eliminasse o perigo, mas porque permitia a escolha. A guerra, até então, tinha sido uma sequência de imposições. Ali, surgia a possibilidade de decidir com mais informação. Isso fazia diferença no modo como a família atravessava o dia. As crianças,
Mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo, percebiam a mudança no ambiente. Não ouviam gritos, não viam correria, não sentiam a tensão extrema que costumava acompanhar a presença de soldados. Permaneciam em silêncio, como tinham aprendido, mas não em pânico. Esse detalhe foi notado pelos adultos. A guerra já tinha marcado aquelas crianças demais. Qualquer redução de impacto era preciosa. A família continuava dormindo junta, por precaução, mas o sono, ainda que leve, vinha com menos sobressaltos. O corpo começava a reconhecer padrões, e reconhecer padrões em guerra é uma forma de defesa. A cada noite em que nada acontecia, consolidava-se a percepção de que aquela presença específica não trazia ameaça imediata. Ainda assim, ninguém se iludia. Os pais sabiam que os soldados não permaneceriam ali para sempre. A guerra se movia, avançava, recuava. Aquela convivência podia terminar a qualquer momento. Por isso, não criavam expectativas. Apenas observavam, aprendiam, ajustavam-se. Quando lembrariam desse período mais tarde, não falariam de grandes gestos. Falariam da ausência deles, da ausência de gritos, de ordens, de invasões. Falariam do modo como a casa continuou sendo casa, mesmo com a guerra passando tão perto. Minha família estava toda em casa quando eles chegaram. E, nos dias que se seguiram, ficou claro que aquela chegada não tinha sido um acidente isolado. Havia um padrão, um comportamento repetido, uma escolha silenciosa que permitiu que aquela família atravessasse mais um trecho da guerra sem perder tudo o que ainda restava. Com o passar das semanas, a família começou a entender que aquela convivência silenciosa não era apenas tolerância momentânea, mas resultado de uma postura que se mantinha mesmo quando ninguém parecia estar observando. Os soldados brasileiros continuavam passando pela vila com o mesmo cuidado, independentemente de haver portas abertas ou fechadas, pessoas visíveis ou escondidas. Esse detalhe, percebido aos poucos, reforçou a sensação de que o comportamento não era encenação. Os pais passaram a circular um pouco mais dentro da própria casa durante o dia. Não era liberdade plena, mas era movimento. A mãe já não permanecia o tempo todo próxima da porta, como sentinela improvisada. O pai voltou a realizar pequenos reparos que tinham sido adiados por medo de chamar atenção. Esses gestos simples indicavam que o medo continuava presente, mas já não determinava cada ação. Os filhos, ainda em silêncio, começaram a ocupar novamente espaços que tinham sido abandonados. Um canto da cozinha, o fundo do quarto, o banco próximo à janela. Não brincavam, não corriam, mas existiam ali. Para uma família que tinha aprendido a reduzir a própria presença ao mínimo possível, isso era significativo. A casa voltava a ser habitada por inteiro, mesmo que com cautela. Houve um dia em que os soldados pararam novamente em frente à casa. Desta vez, não pediram nada. Apenas avisaram, com gestos e poucas palavras, que haveria movimentação intensa naquela noite e que seria melhor permanecer dentro. O aviso foi dado sem urgência exagerada, sem tom de ameaça. A família agradeceu com um aceno. Quando os soldados se afastaram, não houve pânico. Houve preparação. A casa foi organizada para a noite. Janelas fechadas, luz reduzida, todos reunidos no mesmo cômodo. A diferença estava na forma como essa preparação foi feita. Não havia desespero. Havia atenção. A família sabia o que esperar. Essa clareza mínima tornava o medo mais administrável. Durante a noite, ouviram sons distantes, movimentos que confirmavam que algo estava acontecendo fora dali. Ainda assim, nada se aproximou da casa. Nenhuma batida inesperada, nenhuma ordem gritada. Quando o silêncio voltou, veio acompanhado de cansaço, mas também de alívio contido. O aviso tinha sido verdadeiro. A escolha de respeitar a família tinha sido mantida. Os mais velhos da casa começaram a refletir sobre aquilo de forma mais consciente. Não falavam em voz alta,
mas guardavam a comparação. Tinham visto soldados entrarem sem pedir, ocupar casas, exigir comida, impor presença. Aquela experiência atual se destacava justamente por não repetir esse padrão. Era exceção, e exceções, em guerra, são lembradas. A família passou a observar também como os soldados tratavam outras casas. Não havia favoritismo. O comportamento era o mesmo em toda a vila. Isso reforçava a ideia de que não se tratava de um acaso isolado, mas de uma conduta geral. Essa percepção aumentava a confiança funcional, ainda que ninguém usasse essa palavra. O medo não desapareceu. Ele apenas deixou de ser absoluto. Continuava surgindo à noite, diante de ruídos inesperados, diante de notícias vagas que chegavam de outras regiões. Mas já não dominava cada pensamento. A família conseguia conversar, mesmo que baixo. Conseguia planejar o dia seguinte. Conseguia existir. Os soldados brasileiros continuavam a cumprir suas tarefas sem se misturar demais à vida civil. Não criavam laços pessoais. Não prometiam proteção. Não pediam gratidão. Essa distância respeitosa evitava confusão e mantinha os limites claros. Para a família, isso era essencial. Não havia dívida implícita. Não havia obrigação futura. Com o tempo, a presença deles passou a ser associada não à ameaça, mas à previsibilidade. E previsibilidade, em guerra, é uma forma de alívio raro. A família sabia que quando os soldados passassem, falariam baixo. Sabia que não forçariam a entrada. Sabia que respeitariam a casa como casa. Essa certeza mínima permitia atravessar os dias com menos desgaste emocional. Anos depois, ao lembrar daquele período, a família não recordaria datas exatas nem trajetos precisos. Recordaria a sensação de estar junta quando eles chegaram. Recordaria o medo inicial. E recordaria, sobretudo, o fato de que, apesar de todas as expectativas construídas pela guerra, a casa não tinha sido tomada. Minha família estava toda em casa quando eles chegaram. E ao longo do tempo, ficou claro que aquele momento não tinha sido apenas um encontro isolado, mas o início de uma convivência silenciosa que permitiu sobreviver com dignidade em meio ao caos. A despedida não aconteceu de forma clara. Não houve aviso, nem último encontro à porta. A família percebeu a mudança como se percebe o fim de um ruído constante, pela ausência. Em um dia comum, os passos já não passaram pela rua no horário habitual. As vozes baixas não ecoaram entre as casas. A vila pareceu maior, mais vazia e, ao mesmo tempo, mais exposta. A primeira reação não foi alívio, foi atenção redobrada. A guerra tinha ensinado que mudanças repentinas raramente significavam melhora imediata. A família voltou a fechar as portas com mais cuidado, a observar pela fresta das janelas, a medir cada som externo. Ainda assim, algo tinha mudado de forma irreversível. O medo já não era o mesmo medo de antes. Dentro da casa, os efeitos daquele período tornaram-se mais visíveis com o passar dos dias. Os pais perceberam que já não reagiam de forma automática a qualquer ruído distante. O corpo demorava mais a entrar em alerta máximo. A respiração já não travava imediatamente. Essas mudanças não foram celebradas, foram percebidas em silêncio, quase com surpresa. As crianças também tinham sido afetadas. Mesmo sem compreender completamente o que tinha acontecido, tinham vivido aquele intervalo em que soldados passaram pela vila sem gritar, sem invadir, sem impor presença dentro de casa. Anos depois, essa experiência continuaria a influenciar a forma como reagiam a vozes altas e movimentos bruscos. O medo aprendido tinha sido parcialmente interrompido, e isso deixou marca. Os mais velhos guardaram a memória daquele período com cuidado especial, não a transformaram em narrativa heróica. Falavam dela como quem descreve algo raro, mas real. Diziam que a família estava toda em casa quando eles chegaram. Diziam que esperavam o pior. Diziam que a porta foi respeitada. Essas frases simples
carregavam mais significado do que qualquer detalhe técnico da guerra. Com o tempo, outras tropas passaram. Outros sons voltaram a ocupar as ruas. A guerra continuou exigindo perdas, adaptações e silêncio. Ainda assim, aquele episódio específico não se misturou completamente aos demais. Permaneceu separado, nítido, como um contraste. A família sabia reconhecer a diferença entre uma presença que impõe e uma presença que contém. Quando relembravam aquele período, não falavam das armas, falavam do tom de voz. Não falavam de ordens, falavam da espera do lado de fora da porta. Não falavam de medo absoluto. Falavam do medo que não se confirmou da forma habitual. Essa seleção da memória não era acaso. Era a forma como o corpo guardava o que tinha sido diferente. A família nunca soube exatamente para onde os soldados brasileiros foram depois. A guerra seguiu seu curso, indiferente às histórias individuais. Ainda assim, a lembrança daquela convivência silenciosa permaneceu como prova de que, mesmo em contextos extremos, escolhas humanas importam. Não mudam o conflito como um todo, mas mudam a forma como ele atravessa uma casa. Minha família estava toda em casa quando eles chegaram. E, quando partiram, deixaram algo que a guerra raramente deixa: a certeza de que, por um intervalo breve, foi possível atravessar o medo sem ser esmagado por ele. A casa continuou de pé. A família permaneceu junta. A porta naquele dia não foi rompida. Anos depois, ao tentar explicar por que aquela lembrança ainda era tão clara, a resposta vinha simples. Não foi porque a guerra tinha sido gentil. Foi porque, naquele momento específico, ela não tinha sido cruel além do necessário. E isso, para quem viveu cercado pela perda, foi suficiente para nunca esquecer. Essa história não sobreviveu por ser grandiosa. Porque mostrou que, mesmo quando tudo conspira para a violência, ainda há espaço para contenção, para respeito, para silêncio. E, às vezes, é isso que permite que uma família atravesse a guerra inteira sem perder aquilo que mais importa.